Política Impura. Um olhar sobre a semana. Olá, eis-nos de novo para mais um programa de Política Impura. Connosco, Henrique Prior. Olá, viva. Olá, Olga. Como estás? Vamos então começar aqui com uma série de perguntas sobre a atualidade desta semana e começamos já com o perdão da multa da Celtejo. Já a multa em si era uma vergonha, agora com o perdão esta situação fica ainda pior. Sim, é absolutamente vergonhoso, e o que é grave é que representa a capitulação dos próprios tribunais. O poder político é habitual eles capitular perante o poder económico, mas a capitulação dos tribunais perante o poder económico é absolutamente vergonhosa. E representa um perigo para a própria democracia. Repare-se que a multa devia ter em conta a gravidade do ato praticado pela Celtejo. O ato é extremamente grave, com uma destruição do equilíbrio ecológico do Tejo, extremamente grave, com morte de espécies, com a impossibilidade de tantos pescadores terem ali o seu meio de sobrevivência, e já a multa por si era algo de ridículo. 12.500 euros, 12.500 euros de multa para a Celtejo, como diria um ex-ministro, não dá para o tabaco. Claro. E a Celtejo recorre para os tribunais, e os tribunais ainda substituem a multa por uma simples demonstração. Olha, veja lá, você porte-se bem, porque seja bom rapaz. Vocês sejam bons rapazes. Sejam bons rapazes. Até agora tem-se portado mal, mas vocês têm de ser bons rapazes. Está bem? Ficam bem. Uma palmadinha nas costas, vão lá à vossa vida e sejam bons rapazes. É isto que o Tribunal disse àquela gente que fez aquilo que nós sabemos, um crime ambiental gravíssimo. Sim, e estava um precedente para outras empresas voltarem a Isso, fazer o mesmo. não só, é muito grave, sobretudo para um cidadão comum. Então, se por exemplo alguém tem uma multa de trânsito, recorre para o Tribunal, e porque é que o Tribunal não lhe substitui a multa de trânsito por uma simples demonstração? Diz, você porte-se bem, não venha aqui tão depressa. Se vier, venha só daqui a 2 anos. Sim, aqui é mais grave porque tem uma empresa, uma grande empresa. Uma grande empresa que praticou um crime ecológico gravíssimo. Não há dúvida nenhuma. A coima tinha que se adequar quer à gravidade do ato, quer ao poder económico da própria empresa que o pratica. Um exemplo. E, portanto, 12.500 é uma ninharia. Mas ainda por cima, ser substituída por uma simples demonstração não é uma ninharia, é um escândalo, é um insulto ao país. Isso é muito grave, isso tem que ser dito, tem que haver uma revolta da população contra este tipo de decisões judiciais, porque os tribunais julgam, mas não estão isentos da nossa apreciação sobre os julgamentos deles. Nós temos o direito de julgar os julgadores. É assim que funciona a democracia. E, neste caso, o julgar os julgadores nem precisa de grande informação. É uma questão de bom senso, de senso comum e de elementar responsabilidade cidadã. Sim. Bom, Henrique, vamos andar para a frente. Entretanto, esta semana também foram contratados para o Conselho de Consultores da Altice João Proença e Silva Peneda. É a eterna dança do poder para as empresas. Neste caso é particularmente grave. Porque João Proença foi líder de uma central sindical durante anos e anos. E agora, autenticamente, ele foi comprado pelo capital. Isto deixa-nos
de pé atrás sobre quais as reais funções e os reais objetivos da UGT. Nós já sabemos que o atual líder da UGT, que estava ligado ao BES, muito amigo do Ricardo Salgado. Agora, o João Proença saltar para a Altice, juntamente com o Silva Peneda. O Silva Peneda foi, além de ministro, ele foi membro do Conselho, presidente do Conselho de Concertação Social, ele teve, salvo erro, chegou inclusivamente a ser conselheiro de Estado. É uma personalidade em quem nos habituamos a ver algum rigor, e esta saída para a Altice, para uma empresa cuja lesão dos interesses dos cidadãos é manifesta, não só dos trabalhadores sobretudo, mas dos cidadãos também. É manifesta. O que a Altice fez da PT não devia ser permitido pelo Estado. A PT funciona de longe, a PT e a Mel funcionam de longe muito pior do que quando estavam nas mãos do Estado. Agora, Silva Peneda e João Proença saltam para a Altice. Ou seja, fazer favores ao poder político tem sempre as suas compensações. Tem as suas compensações. Não é interessante ser esse ministro ou dirigente político. É interessante ser ex-ministro ou ex-dirigente político. Aí é que, pelos vistos, a teia de relacionamentos que se consegue, aí é que faz valer os interesses das grandes empresas, através do tráfico de influências, isto é, da corrupção. Claro. Entretanto, o déficit de 2017 reflete um problema que se mantém, do novo banco, ou seja, é um velho problema, um velho buraco. Reflete não tanto o novo banco, mas da Caixa Geral de Depósitos, do dinheiro dos 3 mil milhões investidos na Caixa Geral de Depósitos. Ora bem, os problemas da Caixa Geral de Depósitos também são um reflexo, muita gente fala das Caixas Geral de Depósitos, mas não refere que são um reflexo do novo banco, das perdas decorrentes do novo banco, dos problemas do Montepio, dos problemas de outros bancos que se traduziram também em prejuízos na Caixa Geral de Depósitos, no Banco Público. Fala só da má administração do Banco Público, que é notória, é a má administração levada a cabo por Vara, mas não foi só o Vara, não foi só o Armando Vara, foram muitos outros. O Armando Vara era um dos elementos. Todo aquele Conselho de Administração, ou quase todo, era de gente pouco recomendável e que levou a cabo um dos maiores rombos na história desta instituição bancária, em quem os portugueses estão habituados a ter a máxima confiança, e que, afinal de contas, se verificou que não era merecedora de muita confiança, precisamente porque há gente pouco confiável que estava dentro da Caixa Geral de Depósitos. Agora, o problema, no ano passado foi o problema da Caixa Geral de Depósitos, este ano de 2018 vai ser o problema do novo banco. Isto é, o novo banco, onde já foram metidos com cerca de 4 mil milhões de euros ou mais, não se sabe bem, este ano volta a ter resultados negativos de 1.350 milhões de euros, e esses resultados negativos vão ser cobertos pelo Fundo de Resolução, isto é, em grande parte pelo Estado e pelos outros bancos, que não estão a achar piada nenhuma serem eles a suportar os déficits do novo banco, e têm razão. O próprio Estado deveria ter uma supervisão suficientemente rigorosa para impedir
que casos como o Novo Banco se verificassem, e vamos ter pelo menos 450 milhões vai ter o Estado de meter lá dos nossos impostos. Não se sabe como é que foi vendido o Novo Banco. 75% está numa empresa privada, 25% pertencem ao Fundo de Resolução, mas afinal de contas esse Fundo de Resolução parece que resolve os problemas todos e a empresa privada fica com os benefícios de tudo isso. É sempre assim e infelizmente tem sido sempre assim nos negócios do Estado. O outro caso é o dos Correios, que vamos saltando, não falaste nos Correios, mas os Correios é outro escândalo distribuir mais rendimentos pelos sócios do que os resultados da empresa, isto é, descapitalizando, destruindo a empresa e aumentando também muitos postos de atendimento, diminuindo a qualidade do serviço, aumentaram, nomeadamente, aumento do preço dos Correios, que não corresponde de modo nenhum a uma melhoria do serviço, bem pelo contrário, o serviço vai-se agravando, as populações do interior estão completamente sem serviço de Correios, e um serviço que entre nós funcionou sempre, quando era público, funcionou sempre muito bem, tínhamos um dos melhores serviços de Correios do mundo, e neste momento é este o resultado da privatização. Toda a gente fala nos empregos, nos benéficos, na eficiência das empresas privadas, é esta a eficiência das empresas privadas. É sacarem os lucros o mais possível, é rentabilizarem o capital o mais possível. O serviço que eles prestam não interessa, até porque eles têm um serviço de monopólio, e como monopolistas, como empresa de monopolistas, eles agem de mão livre, em que um regulador, no fundo, está capturado, e isso não é grave estar a dizer isso aqui, mas é verdade, autenticamente, os reguladores estão capturados por esse tipo de empresas, não têm coragem para as enfrentar. Ou não têm outra coisa, ou não têm interesse a enfrentar, não sabemos. Alguma coisa sucede para que os reguladores não enfrentem esse tipo de empresas. Falaste também no déficit de 2017. Ora bem, vamos saltando estas coisas um pouco como estratégias, e isto anda tudo ligado. Como dizia um poeta, isto anda tudo ligado. Ora bem, o déficit de 2017, retirando o investimento que foi feito pelo Estado na Caixa Geral de Depósitos e que o Governo considera que não deve contar para o déficit, embora o Instituto Nacional de Estatística e a União Europeia considerem que deve contar, porque o Estado, e é duvidoso, efetivamente é duvidoso, conte, porque o Estado é o único acionista, é o único, já são coisas diferentes do Novo Banco e de outras coisas. O Estado é o único acionista da Caixa Geral de Depósitos. Sendo assim, e ao longo de anos e anos, recebeu os lucros da Caixa Geral de Depósitos. Agora, quando a Caixa Geral de Depósitos tem prejuízo, é lógico que também contribui para cobrir esses prejuízos. De certo modo, se teve os benefícios, também é lógico que contribua para cobrir os prejuízos. Agora, independentemente disso, o déficit de 0,9% é absolutamente notável e representa, sobretudo ancorado no crescimento notável da economia e do emprego. Prevê-se que o emprego em 2020 chegue a cerca de 6%. Isto é como já há décadas não havia em Portugal. Embora também seja necessário analisar que tipo de emprego é esse, porque muitas vezes são empregos sem direitos, são postos de trabalho. São postos de trabalho, embora isso esteja agora a ser combatido com o combate à precariedade, com algumas medidas de combate à precariedade que são insuficientes, mas já são alguma coisa. Não é deixar isto em roda livre como tem estado até agora.
Temos de ser justos que já é uma mudança de atitude por parte do poder público de não deixar andar isto em roda livre. E portanto, é absolutamente notável e sem os sacrifícios exigidos à população pelo anterior governo de Passos Coelho, afinal de contas conseguiu-se isso. E conseguiu-se com crescimento económico, sobretudo. O que é notável, devido às exportações. As exportações têm tido um comportamento excelente. As empresas portuguesas têm demonstrado uma competitividade sim, mas sem enorme. dúvida que também tem a ver com o mercado interno e com o aumento do salário. Tem aumento, que o aumento do salário é que o aumento do salário, pequeno, mas já permite, o aumento dos salários, embora pequeno, já permite a o animação aumento dos descontos para a segurança social, exatamente, permite o aumento da procura interna, anima, portanto, no fundo, o consumo, anima sim, a economia, sim. anima a economia. Embora não seja, não é em grande parte em virtude da animação da procura interna, até é mais por força das exportações e do turismo que o crescimento está a verificar, o que é bom. O que é bom para o país. Portanto, é de saudar este resultado notável e prevê o Governo que para o próximo ano, já tivemos, em janeiro já houve um superávit orçamental. É verdade. Já tivemos um superávit orçamental em janeiro, o que só acontecia antes do 25 de Abril. Com superávites orçamentais nós sabemos porquê, com o controle que o Estado exercia sobre os rendimentos da população, nomeadamente dos funcionários públicos, e o Governo prevê um superávit orçamental este ano. Oxalá que o consigamos, porque seria uma alteração completa do ciclo de endividamento do país e o país entraria numa nova era que, aliando o crescimento ao enriquecimento do país, ao enriquecimento das empresas e ao enriquecimento do próprio Estado, auguraria um bom futuro para o país. Eu entendo que o país, ao longo dos anos, foi dotando de uma capacidade competitiva muito grande, nomeadamente em vias de comunicação, em portos, em aeroportos, e sobretudo, o que é muito importante, na geração mais bem preparada. A geração dos últimos 20 anos é a geração mais bem preparada de todos os tempos de Portugal, e isso dá-nos uma capacidade de competição com o estrangeiro enorme, e é isso que nos dá esperança no futuro do nosso país. Sim, e avançamos agora para as notícias internacionais com a prisão de Puigdemont. Sim, a Catalunha tornou-se, e Puigdemont tornou-se num caso já caricato. É inacreditável a incompetência daquele senhor e a incapacidade dos independentistas da Catalunha de se entenderem para formarem um governo. Afinal de contas, eles que querem que a Catalunha siga uma via, mas são incapazes de se entenderem sobre a via que a Catalunha deve tomar. Isto é, cada um tem a sua via, ou parece que cada um te puxa para o seu lado, e são incapazes de dignificar aqueles que querem votar, que votaram pela independência da Catalunha. Dos 7 milhões e meio de habitantes, mais de metade votou. Cerca de 4 milhões votaram pela independência da Catalunha, 4 milhões de catalães querem a independência da Catalunha. Agora, os partidos independentistas mostraram-se incapazes de merecerem essa independência. E o que é mais grave é que o presidente por eles escolhido mostrou-se de uma incompetência inacreditável, porque ele devia saber que atravessar a Alemanha era a última coisa que devia fazer.
porque a Alemanha tem tratados de extradição com a Espanha e havia muitas hipóteses de ele ser localizado, como é óbvio, de ele ser localizado na Alemanha e ser preso aí, ser detido aí e haver uma extradição. Isso era mais que evidente e só uma incompetência total por parte do Puigdemont é que levou a que ele fosse preso na Alemanha para ser extraditado. Cumpre dizer também o seguinte: há uma grande ignorância por parte dos independentistas do contexto europeu e mundial, mas particularmente europeu, que permitisse a independência. É que na Europa não há ninguém, não há país nenhum que queira a independência da Catalunha. Porque a independência da Catalunha significava também, pois, tentativas independentistas de outras regiões, de outros países. A Europa tem fronteiras já estabilizadas e ninguém dentro da Europa quer mexer nessas fronteiras estabilizadas, quer introduzir fatores de incerteza dentro de uma União Europeia que já tem problemas suficientes para enfrentar e que não quer mais para tornar mais difícil ainda a União Europeia. Agora, nem se percebe como é que a Catalunha queria depois ficar na União Europeia com a Espanha lá dentro. Como é óbvio, a Espanha, se a Catalunha fosse independente, a Espanha nunca iria permitir a adesão da Catalunha. E também os catalães esquecem-se de uma coisa, é que a independência de Portugal só foi possível não pelos portugueses, mas sobretudo pelos franceses, que estavam interessados no enfraquecimento de Espanha e apoiaram os franceses e os ingleses, apoiaram os portugueses com material de guerra que eles próprios pagaram, vindo da Holanda sobretudo, que eles próprios pagaram, que os franceses pagaram, para que Portugal fosse um país independente. Neste momento os franceses fazem tudo, mas tudo, para que a Catalunha não se torne independente. Sim. Portanto, só uma ignorância da história e só uma ignorância do contexto político atual na Europa é que leva estes independentistas a enverdarem por este caminho sem saberem como é que o hão de fazer. Sim. Entretanto, estão a decorrer sanções à Rússia em consequência do alegado envenenamento do ex-espião. Como é que está Portugal? Portugal em relação a isto? Disse nem, isto é, ele disse sim às sanções, mas devagarinho, nós não nos temos interesses, não nos devemos comprometer muito, nós somos um país, nós só temos 3 representantes em Moscovo, se retirássemos o nosso embaixador ficávamos lá sem ninguém, não queremos isso, queremos manter pontos de diálogo, queremos manter... E para além disso também temos trocas comerciais. Sim, tudo isso. E na América? A América não está muito interessada em grandes sanções, porque a América tem um bom relacionamento com a Rússia. E, no fundo, tudo isto, em grande parte, está-se a verificar que foi uma manobra de Theresa May para continuar no poder. É certo, nós não somos ingênuos, e embora muitos comentadores políticos digam que Putin não queria arranjar mais um problema, isso não é verdade. Putin é um novo czar, é um indivíduo arrogante, e ele não tem medo dos problemas. Ele enfrenta
todos os problemas à força, e este problema é um caso nítido de um espião duplo, do indivíduo que andou a traficar em informações, e claro que estes indivíduos já sabem que nestas circunstâncias acabam por se sujeitar. No fundo, funciona muito como um gangue de criminosos vulgares. Acabam por se sujeitar à própria lei do crime. Claro que isso, em termos de direitos humanos, quem respeita os direitos humanos sabe que isso é criminoso, que o Putin não tinha o direito de fazer isso. Simplesmente, isto é uma coisa, está-se a verificar que é algo de importância secundária. Aliás, até os países europeus lhe dão uma importância secundária, porque a Alemanha, embora mandando retirar embaixadores e isso tudo, continua com os negócios. O gasoduto que vem da Rússia para a Alemanha continua a ser levado a cabo, não há nada de novo nos negócios. Os embaixadores foram retirados, sim, agora no meio outros já estão substituídos, amanhã já está tudo bem. É assim. E isso faz-nos acreditar que é mais a solução de problemas internos do Brexit e o mascarar da forma como Theresa May chegou ao poder. Porque ela chegou ao poder em consequência do Brexit. E sabemos que o Brexit foi a consequência de uma fraude, toda ela manipulada pela própria Rússia. E pela galáxia atlântica através do Facebook. Portanto, tudo isto é um mundo de fraudes, como foram fraudulentas as eleições que levaram Trump ao poder. Este Brexit que levou a Theresa May ao poder foi também fraudulento, e essa fraude está a ser encoberta através desta cortina de fumo lançada sobre o espião russo. Sim. Entretanto, na China, Kim Jong-un foi recebido por Xi Jinping. Xi Jinping. Ora bem, não é fácil para nós portugueses pronunciar esse nome, Xi Jinping. Mas Kim Jong-un, no fundo, aquilo que ele foi fazer foi mostrar que tinha um suporte por trás dele. Mostrar que ia para negociações com Trump, mas que tinha alguém suficientemente forte por detrás dele. E Xi Jinping, no fundo, foi escudar-se, que é um novo imperador da China, demonstrou que, afinal de contas, não se faz nada a nível mundial sem ele intervir. E ele mostrou com a presença dele, e com o aval dele é possível negociar, é possível a paz, é possível o bom entendimento até entre gente tão pouco recomendável como Trump e como Kim Jong-un, porque ele controla, no fundo, não só o seu país, mas as relações internacionais. As tensões entre a Coreia e os Estados Unidos, achas que a partir de agora já estão a diminuir, e o comportamento de Trump já teve alguns resultados, nomeadamente as sanções comerciais, a guerra comercial já fez com que a Coreia do Sul tivesse mais condescendência. Sim, aliás, viu-se com os Jogos de Inverno entre a Coreia, Jogos de Inverno, a Coreia do Norte e a Coreia, mas também mais condescendência não só com o Norte, mas também com os próprios Estados Unidos, que a Coreia do Sul já abriu a sua economia às importações de produtos americanos e aceitou, de certo modo, o controle por parte da América de importações coreanas. Isto é, a Coreia do Sul demonstrou que confia no seu suporte, que é Trump, e a Coreia do Norte demonstrou que confia no seu real suporte, que é Xi Jinping. Se calhar são esses equilíbrios de poder, com novos atores, com um novo czar como é Putin, com um novo imperador como é Xi Jinping. E ficamos por aqui, Henrique. Obrigada. Obrigado eu, Olga. Muito prazer em estar contigo. Até ao próximo Política Impura.